Um conceito, uma tendência. A economia circular já faz parte da realidade de milhares de empresas do mundo. É uma forma sustentável de produção e consumo, que tem como base o reaproveitamento inteligente dos recursos durante todo o processo produtivo. Economia circular é uma modalidade econômica que surge como resposta aos desafios climáticos e ambientais. É uma abordagem que se propõe a reduzir, a reutilizar, a reciclar e a regenerar a natureza. A gente já conhece uma máxima há algum tempo de que na natureza nada se descarta, tudo se transforma. E o homem inventou uma economia que descarta muito e transforma pouco. A economia circular parte dessa mudança de paradigma do que deve ser a nossa economia. Com uma economia mundialmente linear, baseada na extração, na transformação, no consumo e no descarte de produtos, o saldo com o meio ambiente, além de negativo, é também irreversível. Pedro garante que os prejuízos, como o esgotamento de recursos naturais, o aumento da poluição e o descarte incorreto do lixo, podem custar caro para o planeta. É uma economia que basicamente usa muita energia, muito esforço para que a gente tenha bens para viver e com qualidade de vida, mas que parte de uma lógica de que é natural descartar as coisas no planeta, né? Só que o planeta não funciona assim. O planeta ele não recebe nada de fora, não descarta nada para o universo. O planeta ele existe a partir do que ele já tem. Então, a ideia de economia circular é como que a gente aplica no processo econômico a lógica que o planeta já tem. Ou seja, reequilibrar os sistemas e mudar o que foi traçado até agora. Diferente da economia linear, a circular tem por base 3 princípios: eliminar qualquer tipo de resíduo e poluição, circular materiais e produtos o máximo de vezes possível e regenerar a natureza, devolvendo tudo o que ela nos dá. Se estima que 45% das emissões de gases de efeito estufa resultem do modo linear de produção, né, que vem de uma extração muito forte de recursos da natureza e a emissão de uma grande quantidade de poluentes, né? Se a gente mudar a forma como os bens são produzidos e inserir uma lógica mais circular, a gente vai ter uma menor pegada de carbono, uma menor produção de gases de efeito estufa, o que é bom para o planeta. A proposta de uma nova narrativa de negócio traz desafios e oportunidades. No Distrito Federal, essa fábrica é uma das responsáveis por engarrafar o refrigerante mais conhecido do mundo. A coordenadora de meio ambiente da engarrafadora conta que um dos carros-chefes da empresa é a produção de embalagens retornáveis de vidro e de plástico. Na embalagem de plástico, nós recebemos a garrafa virgem, fazemos o envase da nossa bebida e enviamos para o mercado e do mercado chega até a mesa do consumidor. Após isso, após ali a garrafa vazia, ela retorna para a nossa fábrica, ela não vai para o meio ambiente. Isso tanto o vidro quanto a garrafa de plástico. Para a gente entender um pouquinho sobre o processo das garrafas PETs, essa daqui que eu estou segurando está em perfeitas condições para receber o líquido e ir para o mercado. Já essas aqui passaram por uma inspeção e elas já não estão mais aptas, né, Ana, para retornarem para o mercado. Por quê? Exatamente, Renata. No processo de recebimento da nossa embalagem, envasamos com a bebida, vai para o mercado e essa garrafa, como ela é retornável, ela tem a possibilidade de retornar de 20 a 30 vezes. Então ela tem esse processo de retorno. Quando a garrafa não está mais apta, ou seja, quando ela está desse jeito, né, arranhada, ou com algum líquido estranho dentro dela, ou com algo que passado pelos nossos inspetores de qualidade seja reprovado, precisamos alocá-las dentro de uma caixa e assim fazer o enfardamento para ir para a reciclagem. Assim na economia circular nada se perde.
Todas elas passam por um rigoroso processo de inspeção, limpeza e sanitização. Ou a garrafa volta para o mercado para ser reutilizada ou é enviada para reciclagem. A garrafa, quando ela sai daqui, ela sai em bom estado, ela sai envasada com nossa bebida, ela é totalmente inspecionada. Então a gente inspeciona desde o produto, desde a bebida que vai dentro, de forma muito rigorosa, como também a embalagem. A embalagem tem que estar íntegra, tem que estar com rótulo bem localizado, bem visível. Então, quando chega à mesa do consumidor, o nosso intuito, o nosso maior objetivo, o nosso trabalho árduo do dia a dia é que chegue o produto mais perfeito do mundo na mesa do consumidor. É um ciclo virtuoso, já que o consumidor também participa do processo quando conserva as garrafas usadas em bom estado. É só não sujar, não quebrar, não danificar as embalagens de plástico. Pequenas atitudes que geram grandes resultados. Cuidar do meio ambiente, cuidar dos nossos recursos naturais, é ter a certeza de que daqui a 20, 30, 50, 100 anos a gente vai ter essa matéria-prima, a gente vai ter o nosso negócio e a gente vai ter também um mundo melhor para se viver, né? Então a gente tem essa total consciência de que a perenidade dos recursos do meio ambiente faz parte da perenidade do nosso negócio. Também conversamos com o diretor de sustentabilidade da marca. Rodrigo conta que a empresa tem uma meta global de reduzir até 2030 25% do total de emissões de gases de efeito estufa que a companhia gera. Quando a gente fala de reduzir 25% até 2030, é comparado aos números dos resultados de 2015. Ou seja, mesmo que o negócio cresça, dobre de tamanho, a minha redução tem que ser 25% menor do que o total emitido em 2015. Então isso é um esforço muito grande e em várias frentes. A proposta faz parte do plano Mundo Sem Resíduos. Por ser uma das maiores produtoras de plástico do mundo, se o compromisso for mantido, o resultado pode gerar grandes avanços. Quando a gente aumenta retornáveis, quando a gente aumenta a coleta, quando a gente aumenta o conteúdo reciclado das embalagens, a gente também está contribuindo para a redução dessas emissões, está contribuindo para essa meta. Porque reciclar um material, uma embalagem, ou usar uma embalagem retornável, emite menos emissões do que você produzir novas embalagens a partir de insumos virgens. Um movimento forte em que empresas já entendem que apenas a reciclagem não é o suficiente. E o Brasil, mesmo atrasado na agenda da economia circular, tem se esforçado para correr atrás do prejuízo. A gente sabe que consumidores, acionistas, colaboradores querem produtos, querem soluções, querem empresas cada vez mais sustentáveis. E a gente vê que se antecipar, que liderar nessa transformação, investir em aumentar o volume de retornáveis, mas também investindo em toda a cadeia da reciclagem, garante com que essas embalagens sejam mais coletadas, mais recicladas e mais também comunicadas e escolhidas pelos consumidores e por toda a sociedade. No próximo bloco, o Repórter Justiça fala sobre a economia circular e o lixo eletrônico. A gente volta rapidinho. Cada vez mais tecnológico, rápido e moderno. A evolução das máquinas anda a passos largos e novas tecnologias têm transformado o nosso dia a dia, a forma como trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos. A questão é que esse avanço acelerado gera também um excesso de lixo eletrônico, causando diversos impactos no meio ambiente. Era muito comum você achar televisores jogados nas ruas, impressoras, computadores antigos. E a gente entendeu que aquilo ali era altamente poluente. Quando você entrava na internet, participava de pesquisa, fóruns de discussão, a gente via, por exemplo, que o poder de contaminação de uma TV quebrada era imenso. E em comunidades rurais, onde não se tem saneamento básico, uma TV quebrada
Na primeira chuva, o fósforo e o níquel que estão dentro dessas TVs podem contaminar o poço de água que as pessoas bebem em 6 meses. Eu vim conhecer a ONG Programando o Futuro, criada pelo Vilmar há cerca de 15 anos na cidade do Gama, no Distrito Federal. O intuito era garantir o acesso à tecnologia e a capacitação de jovens e adultos na montagem, manutenção de computadores e celulares e informática básica. A proposta deu certo e a ONG passou a receber doações de eletrônicos de empresas e do governo. Com o tempo, equipamentos eram descartados e o lixo acumulado se transformou em outro braço do empreendimento. O nosso trabalho começa quando vocês estão dentro de casa e entendem que tem ali algum lixo eletrônico, seja a pilha do controle remoto ou a mídia de CD e DVD que ninguém mais nem usa, porque o streaming já evoluiu. Quando as pessoas descartam, nós temos aqui dentro de Brasília 80 pontos onde a população pode ir deixar seu resíduo eletrônico. Temos mais 20 em Goiás e mais 10 em Mato Grosso. Qualquer pessoa pode ir lá e deixar seu resíduo eletrônico. Durante a semana, nossa equipe passa e coleta esse material e traz para as nossas unidades. Só no ano passado foram 700 toneladas de resíduos processados, o que significa cerca de 50 carretas de material. Para esse ano, a expectativa é processar 1.200 toneladas. E tudo isso daqui que a gente está vendo são resíduos que se transformam em matéria-prima para novos produtos. Esses produtos, esses resíduos, depois de reciclados, ele permite que você crie, por exemplo, caixas plásticas de supermercado, interruptor de luz, impressoras, computadores, novos celulares. Permite que produza, por exemplo, vergalhão de ferro, onde são produzidos casas ou novos prédios. Esses vergalhões são feitos com ferro reciclado. O Brasil é um dos maiores produtores de resíduos eletrônicos do mundo. O problema é que ainda falta informação e conhecimento sobre o tema. Uma pesquisa feita em 2023 pela Green Electron ouviu 2.640 pessoas de 21 estados brasileiros. Entre os entrevistados, 88% dizem que já ouviram falar em lixo eletrônico. Para essas pessoas, 41% acreditam ser algo relacionado aos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos quebrados. Ainda assim, grande parte não entende exatamente do que se trata, sendo que 1/3 ainda associa lixo eletrônico a spam ou mensagens de e-mail, o que mostra que ainda há confusão entre resíduo eletrônico e resíduo digital. Por uma sociedade mais consciente no aspecto ambiental, em 2010 foi sancionada a Lei 12.305, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação veio para definir a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores sobre a destinação adequada dos produtos após o consumo. Em algum momento da história, as pessoas vão ser educadas e conscientes a ponto de dar destino para o seu resíduo. Entre a ausência de legislação e a consciência humana, a gente está vivendo esse momento. Então, o nosso trabalho ele é de preservação e de reciclagem. Mas eu costumo dizer que 90% do nosso trabalho é educar a população. Porque se as pessoas não sabem da importância de descartar, não sabem onde descartar, nada disso acontece. Vocês estariam aqui hoje vendo um espaço muito legal totalmente vazio. O programa realizado aqui faz parte de uma política pública do governo do Distrito Federal e ganhou o nome de Reciclotec. Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo explica como a iniciativa vai ao encontro da economia circular. O que não pode ser recuperado vira insumo e retorna às cadeias produtivas de outras maneiras. Aquilo que pode ser recuperado de fato é recuperado e doado. E aí a gente tem uma perspectiva também de inclusão de várias entidades, órgãos, escolas que recebem esses equipamentos. Além de recolher todo o lixo eletrônico e recondicionar esse material, tem ainda a parte da qualificação, que, segundo o secretário, é fundamental para suprir a demanda de empregos na área da tecnologia. A tecnologia, de fato, ela é um campo que, pensando numa comunidade de jovens que muitas vezes são carentes, aquela capacitação pode mudar, de fato, a vida de uma pessoa e de uma família que não teria, se a política pública não tivesse lá, acesso a esse tipo de conteúdo, acesso a esse tipo de qualificação.
jovens formados, Jonathan é um deles. Começou a trabalhar na empresa aos 14 anos, como menor aprendiz. Depois fez um curso de informática básica e, em seguida, de manutenção de computadores. Eu praticamente era um leigo, né, na área de informática. Hoje em dia eu consigo fazer planilhas e trabalho com isso, né? Então isso gerou uma renda para mim, né, uma forma de eu estar trabalhando e me desenvolvendo também. O interesse e a oportunidade deram a ele a chance de se profissionalizar ainda mais. Cresceu dentro da empresa e hoje, aos 21 anos, é responsável pela triagem e registro de todo o equipamento eletrônico que chega da rua. A gente recebe computadores, a gente recebe notebook, então eu tenho que ter todo o cuidado de ter certeza de que esse material está indo lá para o recondicionamento, de que esses dados estão sendo apagados lá e de que aqui realmente está sendo desmanufaturado, né, para não ocorrer de houver vazamento de dados. Vilmar conta que a trajetória do Jonathan é um exemplo do que eles traçam como premissa dentro da ONG, que é capacitar esses jovens e prepará-los para o mercado de trabalho. Além disso, o jovem funcionário cuida, segundo ele, de uma das áreas mais sensíveis e importantes também. É tão importante, mas tão importante, que é muito comum as pessoas verem denúncias falando de roubo de cobre, comercialização de cobre roubado. Na nossa operação, a gente não entra nenhum parafuso se a gente não souber a origem. Cada equipamento que chega aqui, ele tem uma origem do doador, ele sabe de onde veio, o dia que veio e o peso que veio. E todo esse controle é o Jonathan que é responsável. Com a vida que foi evoluindo com os anos de experiência, Jonathan sente um orgulho danado de tudo o que viveu até agora. É uma trajetória de desenvolvimento, de evolução, creio eu, né? Tanto intelectual como profissional também. E eu digo um pouco emocional também, porque aqui na Programando, por mais que seja uma ONG que, né, a gente tem esse profissionalismo, né, de cuidar bem das coisas, mas também existe esse clima familiar, a gente se entende, a gente se perdoa, a gente conversa uns com os outros, troca informações para que o trabalho de todo mundo possa crescer junto, né? E aí, agora já sabe onde e como descartar qualquer eletrônico que já esteja velho e esquecido dentro de casa, não sabe? No próprio site da Green Electron é possível verificar os pontos de descarte. Bom, eu ainda volto para mostrar outras iniciativas que fazem da economia circular a economia de um futuro melhor. É daqui a pouquinho, não saia daí! Transição que está transformando o mundo dos negócios. Afinal, uma economia circular não se relaciona apenas aos problemas ambientais. O modelo pode trazer grandes oportunidades de emprego, impactos positivos para as empresas, para as organizações e para os governos. A ideia era trazer principalmente as pessoas que não estão tão incluídas no sistema de empregos por razões diversas e que estão numa situação de vulnerabilidade para poderem agarrar melhor a oportunidade de criar profissões para eles. Davi é peruano, mas foi criado na Guatemala, onde aprendeu a cozinhar com a mãe e tomou gosto pela cozinha. Aqui no Brasil firmou residência e abriu o próprio negócio. Há quase 30 anos do primeiro restaurante de comida mexicana em Brasília, hoje já são 3. Só de funcionários são mais de 150. A preocupação com o lixo produzido aumentou com o passar do tempo e ele decidiu dar uma destinação adequada para os resíduos. Entender o que é o lixo, aonde vai cada coisa e se é lixo ou não, aonde a gente pode utilizar. E aí veio a ideia de criar campos de compostagem. Os campos de compostagem que seriam feitos aqui no Distrito Federal ou no entorno para poder ajudar aos produtores locais, porque afinal nós consumimos produção local de hortifruti, o alface, a rabanete, as leguminosas todas vêm daqui do entorno. Produzir para não ter que trazer nada de fora. Era essa a intenção do Davi quando aderiu ao Ecozinha, instituto criado por outro empresário de Brasília, que traz exatamente o conceito de devolver à terra
tudo que é tirado dela e, com isso, aumentar e criar ofertas de trabalho. Criamos uma organização que pudesse levar esse lixo, uma empresa que pudesse levar esse lixo para algum lugar onde fizessem a compostagem. Então ali vem a primeira. Quem é que vai levar isso? É um cara que tem uma caçamba, a gente mostra qual é o tipo de bombona, qual é o tipo de recipiente que ele tem que comprar e usar. De repente a gente empresta o dinheiro para ele poder começar a comprar isso e ele começa a levar esse lixo orgânico para uns campos de compostagem. Atitudes que mudam a estrutura de um negócio, de vidas que atuam dentro e fora de uma organização. Para o Davi, que venceu num país como imigrante, são oportunidades que garantem futuros melhores para as próximas gerações. Este catador de papelão, ele vai conseguir dar uma melhor vida para o filho, que vai ter uma melhor educação, que vai ter uma consciência melhor do que acontece no mundo e ele vai ser um melhor profissional. Com isso, não necessariamente como antes era, ele vai ser um catador ou não que seja uma coisa ruim, mas ele vai ter a oportunidade de escolher. O compartilhamento ou a troca de peças usadas também promovem a sustentabilidade de um dos setores que mais polui o meio ambiente. A produção de roupas, alimentada pelo consumo, é um dos principais problemas ambientais e os brechós vieram para mudar essa realidade. Hoje, se a gente parasse de comprar roupas novas, a gente ainda ia ter milhões de roupas que a gente poderia consumir para se expressar, para renovar armário, para passar as nossas antigas para frente, enfim. Então, acho que a moda circular vem com esse propósito mesmo, de fazer a gente refletir e se colocar nesse lugar de responsável também pelas coisas que a gente consome e como que a gente se veste, né? A gente pensou com muito carinho todo esse espaço. A gente quer que realmente as pessoas não tenham aquela visão de que para eu garimpar eu vou ter que entrar, vou ter que vasculhar a roupa até achar uma peça que eu possa gostar. Além de ser mais barato, comprar em brechó pode ser uma alternativa para uma mudança de comportamento. São atitudes que aumentam o ciclo de vida dessas roupas e levam em consideração o impacto ambiental da indústria têxtil. Quem já é adepto aos brechós entende que essas trocas minimizam o desperdício e a poluição. Eu gosto de consumir, como toda mulher. Então, eu acho que consumir mais consciente, mais barato é fantástico e mais criativo. O hábito da Beth de comprar em brechó não é de hoje. Ela nunca teve resistência em adquirir roupas de segunda mão. E o motivo não poderia ser melhor. A sustentabilidade vem em primeiro lugar. O mundo já produziu coisa demais e a gente tem que reaproveitar. Eu acho muito legal essa coisa de você criar, você inventar sua própria moda, você encontrar coisas de diversos tempos. Carol, que começou o brechó em 2015, percebeu que a ideia do negócio era sustentável, mas o lixo produzido não ia para o lugar certo. Hoje, já conseguiu o certificado de empresa com lixo zero. Ao lado da sócia, os processos ganharam mais força. E o que era apenas um empreendimento, uma aposta, se tornou também um estilo de vida. Até para presentear alguém hoje, eu paro e penso, será que essa pessoa realmente vai consumir o que eu tô presenteando? Será que vai fazer sentido para ela? Será que existe uma marca autoral feita em Brasília que possa realmente fazer com que eu presentei com mais sentido? Então, muitas coisas mudaram. E você, já se aventurou por algum brechó da sua cidade? Pensa que vale a pena apoiar essas iniciativas sustentáveis? Bom, eu fico por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!